Bom, pessoal, vamos voltar então para nossa aula agora. Vamos falar um pouquinho sobre estequiometria, que é um assunto, como eu já tinha falado com vocês, é um assunto muito importante e a gente vai precisar desse assunto para qualquer que seja vestibular em questão. E aí a gente começa com estequiometria, que para muitos alunos é um vilão. E aí, na verdade, eu vou te pedir um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, para você acreditar em mim que não é esse bicho papão que muita gente prega. Estequiometria não é complicado, na verdade, a gente precisa só pegar o jeito e tem alguns pontos importantes que vale muito a pena a gente trabalhar. Então, o que eu trago para vocês hoje? Primeiro, é a ideia de alguns conceitos que são fundamentais para a gente entender a parte de estequiometria. O primeiro deles é o conceito de mol, massa atômica e massa molar. Quando a gente fala mol na sala de aula, o aluno já quase tem um faniquito, mas não precisa se preocupar com isso. Na verdade, mol, ele é uma grandeza fixa como muitas outras. A gente precisa estabelecer alguns conceitos cruciais. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de massa atômica. Na verdade, me dá muito a ideia de massa do átomo, de fato. Essa massa atômica, e aqui eu trouxe um exemplo, essa massa atômica ela vai ser calculada como a média ponderada de todos os isótopos que você tem que formam aquele determinado elemento. Essa massa atômica, a gente vai usar como referência os valores que estão lá na tabela periódica. Aqui, num primeiro momento, eu não defini uma grandeza ainda, eu só defini isso como uma unidade de massa atômica, porque, na verdade, a gente vai estabelecer essa relação aqui, essa massa, de fato, com a grandeza grama, como a gente conhece, que é uma unidade de massa muito comum, a partir da grandeza mol. Então, na verdade, a gente vem de novo estabelecendo o que é um mol. A partir de maio de 2019, a IUPAC ela reformulou a definição da grandeza mol, que até então usava como referência 0,012 quilogramas, que seria 12 gramas da massa do carbono. Na verdade, não existe mais essa proposta. A definição da IUPAC para mol é que mol representa uma quantidade fixa de entidades elementares. Quando a gente fala em entidade elementar, pode parecer uma palavra muito difícil, mas na verdade a IUPAC definiu de fato que mol representa 6,022, e tem vários números para frente, vezes 10 elevado a 23 unidades dessas entidades elementares, que podem ser átomos, moléculas, íons e várias outras. O fato é que hoje ficou muito mais fácil da gente trabalhar e definir mol como uma grandeza fixa. E um mol de átomos sempre vai ser o equivalente a 6 vezes 10 a 23, arredondando, 10 a 23 átomos em questão. Então, essa quantidade fixa fica muito mais fácil para a gente entender. Eu gosto muito de associar o mol com a grandeza dúzia, porque, na verdade, dúzia representa 12 unidades de qualquer coisa. Se eu falar uma dúzia de laranjas, eu estou falando em 12 unidades de laranja. Se eu falar em uma dúzia de maçãs, eu estou falando em 12 unidades de maçã. Eu não estou mudando a quantidade, eu estou mudando a matéria. Laranja é diferente de maçã. Agora, se eu falar 1 mol de laranja, eu estou me referindo a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades de laranjas. Se eu estiver falando de 1 mol de maçãs, eu tenho o equivalente a 6 vezes 10 a 23 unidades de maçãs. Então, a grandeza mol, que para muitos é um bicho-papão, ela simplesmente representa uma quantidade fixa de qualquer coisa. Só que essa grandeza, ela realmente é uma grandeza muito grande, porque eu estou falando algo na ordem de 10 elevado a 23. E a gente ainda trabalha com uma outra relação, que agora é muito importante, que é a massa molar, onde, na verdade, a gente vai estabelecer a massa como uma relação entre gramas por mol, para cada mol. Essa massa molar é um valor tabelado para cada um dos elementos que você tem na tabela.
E esse valor ele sempre vai ser fornecido para você em alguns exercícios, se eu estiver me referindo aos elementos. Quando eu falar de uma infinidade diferente de moléculas, na verdade, para eu calcular a massa da molécula, por exemplo, para eu calcular a massa do sulfato de alumínio, eu preciso levar em consideração a massa de todos os elementos que compõem o sulfato de alumínio. Por exemplo, são 2 átomos de alumínio para cada molécula. Então, eu vou associar que cada alumínio tem massa 27, e esse valor 27 aqui, que é o valor tabelado, que você tem essa informação para resolver o exercício. Da mesma forma, a gente vai lembrar, igual a relação matemática, de que eu tenho que quando um número está fora do parêntese, ele multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Então, eu tenho 3 átomos de enxofre, onde cada um tem massa 32. Se eu me referir ao caso do oxigênio, eu estou falando em 3 vezes 4, 12, vezes 16, onde 16 é a massa do elemento oxigênio, que seria o valor tabelado. Realizando essas contas, como eu estou mostrando para vocês, a gente chegaria na massa dessa substância, que seria 342 gramas por mol. Olha o que eu estou mostrando para vocês. Eu estou dizendo que 1 mol dessa substância tem o equivalente a 342 gramas. Então, aqui a gente consegue, de uma maneira bem direta, relacionar massa com a grandeza mol. Quando eu falei para vocês no exemplo da dúzia, eu me referi a uma quantidade fixa. Só que se eu tiver uma dúzia de laranjas, tem 12 unidades de laranja que tem uma determinada massa. Se eu pegar uma dúzia de maçãs, eu continuo tendo 12 unidades de maçãs, mas eu vou ter, na verdade, uma outra massa para essa mesma quantidade. Então, aqui a gente vai trabalhar com essa mesma ideia. Quando eu me refiro ao sulfato de alumínio, que foi o nosso exemplo em questão, 1 mol de sulfato de alumínio tem uma massa equivalente a 342 gramas. Na hora que a gente for analisar as questões em que eu tiver 1 mol de uma outra substância, ela vai apresentar uma outra massa. Mas não quer dizer que o número de moléculas vai ser diferente, porque na verdade eu estou falando de mol. E aqui eu mostro para vocês uma outra relação matemática que ajuda muito facilmente, muito rapidamente, a gente calcular um número de mols, que seria exatamente a massa sobre a massa molar. Então, eu consigo de uma maneira bem rápida estabelecer essa relação em que eu poderia facilmente associar com uma regra de 3.